Oi, pessoal. Desculpa aí o atraso, a gente teve um probleminha com a tecnologia, né? Vou esperar mais uns minutinhos aí para eu conseguir explicar. é, Aí deu certo, Marlene. Então, eu estava explicando para o pessoal, né? Eu estava tentando um formato diferente, tentando transmitir pelo Facebook, o Instagram e o YouTube ao mesmo tempo. Mas teve algum problema aqui na hora de fazer a transmissão que eu não estava conseguindo transmitir pelo Instagram. Então, como eu vi que o pessoal estava acompanhando mais pelo Instagram, eu achei melhor cancelar, né, o do YouTube e do Facebook para a gente conseguir conversar melhor com as pessoas, com mais calma, né, já que o público mesmo estava no nosso Instagram. Aí peço até desculpa, Marlene, de ficar meio atrapalhada, né? Mas é a primeira vez que eu estou fazendo uma live e estou organizando aqui pessoalmente, né, sozinha. Então aí acabei me atrapalhando aí, mas vamos ver se para amanhã e para o restante da semana a gente consegue fazer um negócio mais legal e conseguir salvar para que as pessoas que não consigam assistir ao vivo consigam acompanhar depois, tá? Então, muito obrigado para quem está aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Ingrid. Eu sou embaixadora do Lixo Zero aqui em Poços de Caldas. Né? Também faço parte do Instituto Arvorecer e sou engenheira ambiental, sou formada aqui. E aí, esse ano, devido à pandemia, o Lixo Zero pediu para a gente fazer o encontro Lixo Zero nesse formato digital. Então, para a abertura, eu convidei a Marlene, né, que é uma parceira minha que eu conheci ano passado graças ao Vídeo Zero. Então eu achei que era muito importante que ela estivesse aqui comigo nessa abertura. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Marlene, para a gente. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão aí entrando. Nossa, o barulho aqui tá. Não sei se é daí ou daqui. Boa noite a todos. Jussara está entrando aí, também nossa companheira lá no Instituto Arvorecer. Para mim é uma grande alegria estar aqui com você e uma grande honra participar do encontro Lixo Zero de forma digital, porque a gente está num momento mesmo de cuidados. Então, é muito importante que a gente possa ter esse espaço e graças às redes sociais, mesmo aí com os problemas de conexão, a gente consegue passar a mensagem, consegue passar o conteúdo. Então, Marlene, eu te convidei, né, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do consumo sustentável na moda. Né? A Marlene tem um trabalho importante aqui na cidade, que ela é representante do Fashion Revolution, né, em Poços. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o que é esse movimento e quais ações você, né, representando esse movimento, já realizou aqui em Poços. Já há algum tempo eu venho trabalhando nessa questão do resíduo têxtil. Então, desde a retomada do Instituto Arvorecer, há 3 anos, na verdade, nós somos uma associação desde 2012, mas ela tinha um viés apenas cultural. E hoje a gente trabalha dentro de objetivos fomentando empreendimentos socioambientais. E há 3 anos houve uma oportunidade de propor algo de empreendedorismo para mulheres, um trabalho de mulheres, que aconteceu com um grupo de mulheres vítimas de violência doméstica. E a proposta foi levar alguma coisa em relação à confecção de produtos que fossem provenientes dos resíduos têxteis. E de lá para cá eu venho estudando mais essa questão do resíduo e, na verdade, eu não imaginava o quanto que esse tipo de assunto e esse tipo de resíduo, o quanto que ele impacta o meio ambiente, impacta a vida das pessoas.
Então, assim, a cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais. A gente teve a oportunidade esse ano de fazer também um encontro de forma digital do Fashion Revolution, que foi agora em abril, última semana de abril. E esse encontro ele aconteceu também nas redes sociais. E nós a gente pôde estar levando a mensagem em relação principalmente à questão do resíduo têxtil, mas também abordamos outros assuntos. Você também foi uma das nossas convidadas que esclareceu muito ali, não somente sobre o resíduo têxtil, mas de uma forma geral. E nós tivemos nesse momento algo que, assim, que infelizmente ainda a gente não avançou muito em relação ao que a gente tem. Porque hoje a gente sabe que no nosso país, por exemplo, a gente tem uma produção aí de 170 bilhões de toneladas ano de resíduo, né, de lixo, na verdade, né, que vai desse têxtil todo que vai para o lixo. E, infelizmente, ainda a gente não tem uma solução. Na questão, principalmente têxtil, é algo assim muito sério e que a gente tem buscado aqui em Poços de Caldas, no sul de Minas. Eu tive aí algumas parcerias até com o pessoal das cooperativas que deram orientação e eu não imaginava que também esse descarte ele acontece também no lixo comum. As pessoas descartam roupas. Muitas vezes, assim, elas deixam de encaminhar para alguma instituição ou para uma pessoa que necessite e ela acaba colocando mesmo, literalmente, na lata de lixo. Então, eu soube que chega muito resíduo, muita roupa mesmo nos lixões. E muitas vezes os cooperados conseguem salvar alguma coisa ali, eles usam, né, os catadores, mas muita coisa às vezes acaba que fica sem condições de uso. Então a gente tem hoje um problema sério em relação ao têxtil, em relação desde a cadeia produtiva, porque a gente sabe que muita coisa que vai, muito elemento que vai na confecção do tecido hoje se usa muito a base de petróleo e de elementos químicos que vão na confecção, que fazem mal, desde o agricultor, que ele trabalha ali com sendo alvo de pesticidas, que vai na produção, que danifica a sua saúde, e até o nosso consumo. Então, muitas vezes as pessoas desenvolvem reações alérgicas e elas não têm ideia que às vezes é daquela própria roupa que ela está usando. Então, assim, eu fui descobrindo várias situações em relação a isso. E a ideia principal nossa, a princípio, foi trabalhar com o resíduo que sobrasse das confecções. Foi feito todo um projeto, né? A gente usou um case de Juruá, que é o descarte, principalmente do elastano, proveniente da indústria de lingerie. E a gente pôde avançar um pouco. Tivemos algumas situações em relação à mão de obra qualificada, que é em relação à costura. Inclusive, hoje eu quero saudar todas as costureiras, né? Hoje se comemora o Dia da Costureira. Então, mas principalmente a questão têxtil. Tava um pouquinho o final, Marlene, se você puder repetir para o pessoal, só o finalzinho do que você estava falando. Então, eu estava dizendo que a gente tem trabalhado nesses anos, os resíduos em geral, mas principalmente a questão do resíduo têxtil. A gente até, pelo Instituto Alvorecer, a gente está tentando fazer um trabalho, né, sobre a questão do resíduo têxtil, mas a gente deixou parado agora por conta dessa crise aí da pandemia com o coronavírus. E uma coisa que eu acho interessante que você falou, né, da parte do descarte do que a gente faz com as nossas roupas, né? Muita coisa a gente costuma geralmente fazer doação, né? Agora tem uma moda em você vender as roupas para brechó, mas a maioria das roupas são doadas. E uma vez eu estava pesquisando, né, em um dos estudos eu vi que a quantidade de pessoas
que tem no mundo não consegue superar esse mercado de doação. Então, a gente consome muito, doa muito, mas é tanta doação que as pessoas, mesmo precisando, infelizmente a gente sabe que as doações não chegam para todo mundo, mas a quantidade de produção que a gente tem hoje, ela supera as necessidades das pessoas, né? Então, é uma coisa assim que a gente realmente precisa repensar, né? Essa parte do consumo mesmo. Sim, existem estudos que apontam que até 2040 nós temos assim, a quantidade de roupas produzidas hoje, atualmente, nos suprem até 2040. Então, imagina, é muita roupa. Inclusive, também existem alguns cases na Vila Maria. Eu não sei se o barulho está aqui ou daí. Você está me ouvindo bem? Na hora que você fala, tá dando um pouquinho de chiado, mas dá para ouvir tranquilo. Eu só vou dar uma olhada aqui na minha conexão. Tá. Tá ok? Então, por exemplo, as confecções na Vila Maria, em São Paulo, elas, o que sobra das lojas, das confecções, eles colocam nas calçadas. E a população de rua, ela passa ali e ela se serve com aquilo que tem. E mesmo assim, tudo aquilo que é disposto ali, na rua, na calçada, essa população de rua, ela não consegue absorver. E ainda fica um montante enorme, onde depois o caminhão da prefeitura passa e leva para os lixões. Então, para você ver, né, como que é sério, a situação ela é muito séria. E quando a gente fala em termos de consumo, tá dando para ouvir? Tá dando um retorno aqui para mim, não sei o que é que está acontecendo. Mas quando a gente fala em termos de consumo, Ingrid, eu tenho ressignificado alguns conceitos, porque assim, a gente vai estudando e a gente vai evoluindo. E tem coisas que a gente começa a mudar um pouquinho a forma de pensar. Lembro-me o ano passado que eu participei também de um encontro, né, da Semana Lixo Zero, que foi uma palestra, que foi lá da Unifal sobre consumo consciente. E hoje eu ressignifico a questão do consumo consciente e tenho pensado muito na questão do consumo inteligente. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, o que é consumir de forma consciente? Ou se existe, isso foi muito abordado agora na Semana Fashion Revolution, sobre a questão da moda sustentável. Existe sim uma moda sustentável ou isso faz parte de um marketing que se colocou aí para camuflar algumas ações de indústrias que continuam trabalhando de uma forma agressiva, mas que elas colocam aí, por exemplo, dentro da grade delas, elas colocam uma etiqueta de moda sustentável para poder, assim, ficar bem na fita. Então, hoje, realmente, a questão do consumo, aquela primeira pergunta que a gente deve fazer eu preciso disso? Isso é necessário? Eu vou utilizar tal peça de roupa, no caso do têxtil, eu vou utilizar tal peça de roupa? Isso é necessário? As roupas que eu tenho, elas podem ser ressignificadas, elas podem ser reformadas. Eu consigo prolongar um pouco mais a vida útil dessas roupas? Então, esse consumo consciente hoje, ele está muito baseado nessas perguntas que a gente deve fazer. Então, agora que mudou a estação, né, esfriou bem. Então, é algo que a gente tem que tirar para fora, né? As nossas roupas que nós tínhamos dos invernos passados e verificar ali o que a gente tem, o que ainda serve, o que tem condições de uso, o que pode ser reformado, o que pode ser ressignificado para que a gente possa adiar uma nova compra. E realmente, ainda mais hoje em dia que a gente está aí vivendo um momento também de impacto econômico, é fundamental que a gente perceba, que a gente reveja essa nossa atitude.
até de sair comprando e gastando, porque assim, eu tenho observado que assim, mesmo nesse período, as lojas elas têm divulgado, né? Moda, divulgado um novo sapato, um novo modelo. Então, assim, é até meio engraçado que a gente nem tem para onde ir, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, para quê? Então, será que aquilo que eu tenho eu posso reutilizar? Então, até usando os 5 R's, né? Se eu posso reutilizar isso que eu tenho. Então, é importante a gente rever esses conceitos. Então, quando a gente fala em termos de consumo, porque muitas vezes aquilo que a gente tem ali, ele pode ser reaproveitado. Aquilo que você não vai usar, a gente encaminha para doação, ou pode até encaminhar, movimentar uma outra economia hoje, que é a economia da colaboração, que justamente trabalhar a economia de brechós, de upcycling, que é de você customizar essas roupas. Então, isso está muito assim em alta. Hoje, você pegar alguém e você usar aquele tipo de roupa, tipo uma camisa ou uma jaqueta, tirar uma manga, fazer um bordado, enfim. Várias técnicas que podem ser usadas e você dá uma cara nova a essa roupa. Então, tudo isso ele vem agora à tona nesse sentido, e esse é o momento principal que a gente tem que estar observando essa nossa atitude ao consumir. Sim, e também, né, essa questão do consumismo, a gente fala até chama de empresas verdes, né? Tá dando para ouvir certinho? Tô tentando ler, rapidinho. Ah, tá. É, a gente fala das empresas verdes porque elas muitas vezes elas colocam lá que o produto dela é sustentável, que elas vendem uma moda sustentável, mas na verdade é só uma etiqueta, né? Uma espécie de certificação para que ela chame a atenção dos clientes, mas que na verdade mesmo na prática aquela empresa não tem uma preocupação tão grande com o meio ambiente, né? É mais como se fosse uma espécie de fachada, só para vender mais um produto, né? Sim. E aí, Tem uma pergunta aqui do participante, não sei, talvez você saiba de quem se trata, porque está abreviado. Ele pergunta se as roupas que não dão mais para usar, dá para encaminhar para locais que fazem malha. Vale a pena? Infelizmente não. Hoje em dia, seria tudo de bom se a gente pudesse aplicar realmente o conceito da economia circular, ou seja, a logística reversa. A gente tem uma roupa e que a gente pudesse levar para uma loja, que encaminhasse ao fabricante, que ela fosse processada e que isso pudesse retornar ou num desconto ou em alguma outra situação econômica. Infelizmente, já tem alguns setores que já estão trabalhando. Eu conheço alguns cases interessantes em relação aos uniformes. A gente tem uma empresa em São Paulo que é a Retalhar. Eu gosto muito do case deles. Conheço o Jonas. E ele deu uma solução para os uniformes das empresas. Então, o que ele conseguiu? Hoje, ele coleta os uniformes de empresas que tinham um problema em relação à segurança, porque muitas vezes esses uniformes que eram doados ou descartados caíam na mão de marginais e que acabavam promovendo crimes com a vestimenta da empresa. Então, hoje ele consegue recolher esses uniformes, ele consegue, aí, feita a higienização, ele consegue processar, né, desfibrar esse tecido e ele consegue reconstituir num novo uniforme. Então, ele conseguiu desenvolver, né, através de investimento, tecnologia, essa empresa que ela tem esse case que é muito interessante e que precisa ser seguido esse modelo. Mas, como no caso dele, eu acho que conheço ele e conheço também a Justa Trama no Sul, que ela processa o jeans. Hoje o jeans também é das situações também mais críticas que a gente tem também no país. E que ela também faz esse processamento também. Que o jeans ele tem condição de ser 100% aproveitado.
reaproveitado. Então, então são situações que, infelizmente, seria tudo de bom se a gente pudesse ter essa economia circular, de fato, no mundo têxtil, mas ainda a gente não tem. E o valor final, né, o custo-benefício, porque a gente vê assim o quanto que sai cara uma peça de roupa. Então, por isso que hoje a gente tem que repensar ao consumir. Porque muitas vezes a gente não está pagando realmente o valor real daquela roupa. Principalmente quando a gente vai avaliar a etiqueta. É muito importante a gente usar a etiqueta da roupa. Verificar a etiqueta, a composição do tecido. Né? Eu até te perguntei, né, Ingrid? Aprendi com você lá na nossa live da Fashion Revolution. Porque a etiqueta, ela traz as informações valiosas ali. Se o tecido, ele tem qual a quantidade de algodão que ele tem, ou se ele é poliéster, sintético. Então, isso também vai dizer qual é o custo desse produto no preço final. Ela está falando que o nome dela é Gleice, ela é do Rio de Janeiro. Amando os temas abordados. Obrigada, Gleice. Muito obrigada. Do que eu consegui acompanhar da programação dos outros encontros, eu acho que a gente é um dos poucos que está abordando essa questão de moda sustentável, então é bacana ver que o pessoal de outras cidades, que inclusive está tendo um encontro, né, está participando com a gente. Então, muito obrigada, Gleice, por estar aqui com a gente hoje. Uma coisa que eu queria te perguntar, Marlene, eu acho que a gente tem que fazer um exercício às vezes, né, de se a gente realmente precisa de um produto, assim, repensar o nosso modo na hora de consumir. Como que você acha, assim, uma dica que você daria, assim, para quando a gente for comprar uma peça, o que a gente deve pensar, olhar em questão de material, não sei, de durabilidade, o que você acha? Olha, bacana aqui a Gleice falando que a mãe dela é costureira e ficou com essa dúvida. E parabéns à sua mãe, que hoje é o dia das costureiras. E aqui também a Tita fala, a Thaís, eu acho. Sou de São Paulo, só vi esse tema aqui. Bacana, muito bom. Então, Ingrid, eu penso assim. Eu penso que hoje a primeira coisa que a gente tem que fazer é a avaliação do que a gente tem. Então, abrir o armário, tirar, verificar primeiro se serve, né? Se a gente ainda tá sendo, tem adequação ao nosso corpo. Verificar a condição do tecido, se ele tá bom, se ele tem condição de uso. Se apenas com uma reparação, às vezes uma pequena costura, você consegue consertar esse tecido e recompor. Às vezes você precisa trocar um elástico. Por exemplo, eu tinha pijama ele normalmente cede a cintura. E pijamas bons. O que eu fiz? Eu mandei para a costureira, trocou só elástico, ficou 0 bala. Então, são coisas assim que a gente tem que avaliar o que a gente pode recompor essa peça de roupa. Então, assim, olhar, né, o nosso armário e tirar mesmo, colocar em cima de uma cama, fazer combinações. Porque muitas vezes eu procuro usar assim coisas mais básicas, no sentido assim que eu consiga combinar peças. Então, por exemplo, às vezes uma camisa, a calça jeans, você pode utilizar com várias coisas e às vezes usar um acessório. Então, às vezes um lenço, uma echarpe, um broche, enfim, coisas assim que você possa modificar ali. E também utilizar as próprias peças que a gente tem, por exemplo. Às vezes você tem uma bata que você não vai usar mais e talvez ela tenha às vezes acontece até por conta da imperícia, né, da dona de casa, ela vai lá e passa e queima a peça. E aí, tá, tudo bem, queimou. Mas aí, de repente, com outro pedaço, você pode fazer, ainda mais um tecido mais fino, uma echarpe, um lenço ou um aplique numa outra peça. Então, são coisas simples que basta que a gente tenha criatividade. E aí, o que a gente vai repor? Realmente aquilo que está sendo necessário. Aquilo que realmente não tem mais como você usar. E também, por exemplo, aquilo que você vai encaminhar para doação. Eu gosto muito de ressaltar isso, porque, por exemplo,
tá, eu vou doar algo, mas algo também que tenha condições da outra pessoa usar. Porque, infelizmente, eu percebo até em roupas que vão para brechós. Ano passado a gente teve a oportunidade de fazer Eu não chamei de brechó, né? Nós chamamos de um bazar, chamou Bazar Circulou, que foi justamente com essa ideia da economia circular, para justamente fazer essa provocação de um consumo que a pessoa realmente começasse a pensar, a repensar sua forma de consumo. E só que ali chegaram muitas peças que não tinham condição. Então eram peças assim que infelizmente elas tinham que ser descartadas mesmo. Porque eu penso assim, você doar algo também para uma outra pessoa que não esteja em condição, eu fico pensando assim, me colocando no lugar da pessoa. Tá, se fosse eu gostaria de receber uma peça assim. Porque às vezes a pessoa tem muito essa situação, ela tem muito esse pensamento. Ah, eu não uso mais, eu vou dar isso aqui, aí tá rasgado, tá. Aí a pessoa vai andar também rasgada, não tem condição. Porque às vezes não tem como a pessoa usar, às vezes o tecido tá esgarçado, não tem mais condição de recuperação. Aí o ideal seria que a gente tivesse formas, tecnologias que recuperassem esse tecido. Então, eu penso que assim, esse consumo hoje ele tem que ser dessa forma inteligente, a gente aplicar, né, os 5 R's ali, o que a gente vai colocar em cada situação. E aí, realmente, se precisar acrescentar algo, de repente, às vezes, um acessório, como eu disse, alguma coisa que possa recompor esse visual. Mas, e outra coisa também, cuidar bem das roupas. Então, lá na etiqueta, que inclusive eu perguntei para você, lá tem aquele símbolo que você deve usar também de forma... É todo um aprendizado. Produtos que você tem que lavar em água fria, produtos que tem que ser separados por cores, por tipo de tecido. Dá um pouco de trabalho? Dá. Porém, a gente prolonga a vida útil dessas peças. Então, também ter esses cuidados na hora do manuseio dessas peças, a temperatura do ferro, tudo isso para que a gente possa ter porque assim também tem aquela situação, nem sempre o mais caro é o melhor, mas muitas vezes a gente compra uma roupa assim que tem um custo maior, porém o tempo que ela vai durar, que tem roupas que às vezes vai durar uma vida toda. Às vezes você tem uma boa calça jeans, até de uma marca, mas que ela usou um tecido realmente próprio, de qualidade, né? Os tecidos que a gente sabe que são mais duráveis, são de fibras naturais, né? 100% algodão, etc. E aí, se for bem cuidado, essa pessoa vai ter essa roupa para o resto da vida. Então, tem que ter esse cuidado. Então, por exemplo, eu costumo fazer a seguinte comparação. Você tem uma calça que você comprou, que custou R$200, por exemplo. Só que essa calça vai durar, sei lá, 10 anos, por exemplo. E se você compra uma calça de R$70, que ela dura uma estação apenas, que às vezes nem isso dura mais, né? Porque antigamente duravam 3 meses. Agora a gente tem a fast fashion, né? Que é de consumo rápido. E aí, se a gente dividir R$70 por 3 meses que seja, ela vai ter um X de custo. E se a gente dividir R$200 por 10 anos, então, quer dizer, quanto mais você usa o produto que você adquiriu, mais barato ele vai ficar ao longo do tempo. Então, é onde a gente olha e a gente fez um bom investimento. Então, tem que pensar assim, nossa, eu consumi, mas consumi de uma forma inteligente. Consumir de uma forma em que eu vou ter esse retorno a longo prazo, por muito mais tempo. Essa questão da vida útil da peça, né? Eu nunca tinha parado para pensar, porque às vezes a gente vê um produto que está bem mais barato, né? E acaba levando mais quantidade, até cores diferentes, mas ele acaba se desgastando mais rápido do que se você investisse um pouquinho de dinheiro e comprasse uma peça
melhor, né? Faz total sentido. E só para retornar uma coisa que você falou da questão da lavagem das peças, né? Eu lembro que da vez que a gente estava conversando, né, eu falei aqui em casa, por exemplo, a gente tem o costume de dividir as roupas por cores, né? As roupas claras, as coloridas, para não acabar manchando as claras. Só que a gente não para pensar nos tipos diferentes de tecido, né? Porque, por exemplo, um tecido do material que é diferente, um algodão para um tecido de poliéster, por exemplo, a trama dele é diferente, o que faz o tecido é diferente. Então, um pode esgarçar mais, né, e acabar cedendo mais rápido do que o outro. E aí, quando a gente lava tudo junto, a gente acaba perdendo a qualidade desse tecido, porque são peças totalmente distintas, né? Apesar da gente achar que não tem diferença, mas isso impacta diretamente na qualidade da peça e o quanto que vai ser aquela vida útil, né? Então, acho que são pequenos detalhes no dia a dia que, do mesmo jeito que a gente começa a olhar, né, de não misturar todas as roupas para não manchar, a gente podia começar com esse hábito também de saber o que está vestindo, né? Saber qual que é o tipo de tecido que você está usando, não só por uma questão de alergia, né? E sim por uma preocupação com a duração das nossas peças, né? Sim. E também a questão da própria questão do consumo da água. Então, como a gente falou sobre a etiqueta, né? De observar o que está na etiqueta. Mas também em relação ao consumo da água. Então, quando você separa as peças, tem peças que você pode deixar ali no molho por menos tempo e uma quantidade de enxágue menor. E outras peças você vai precisar mais, um tempo maior. Então, o que acontece? Tudo isso também vai causar um impacto, não só na questão do texto, como a gente está falando, mas é todo um conjunto. Porque aí a gente também tem essa questão do consumo responsável da água. Então, são muitas variáveis que a gente tem em relação à questão do consumo, principalmente em relação à questão da moda. E aí é onde a gente fala, né? Essa questão de moda hoje, a questão de ressignificar. Por quê? A questão, quando a gente coloca a questão do consumo e de você não seguir determinado padrão, é algo também que te liberta. Porque é algo que a gente fica, a gente ficava muito escravo de um sistema que ditava que a cada semana você tinha, que hoje em dia estava assim, né? A fast fashion. A cada semana chegavam roupas e mais roupas nas grades das lojas. E aí, hoje a gente está começando a repensar, né, dentro dessas perguntas que eu coloquei, né, se isso é necessário. Então, são situações que a gente vai analisando e também vem com a maturidade também. Então, a gente vai repensando como que a gente tem que estar também trilhando o nosso comportamento em relação se aquilo é necessário ou não, se eu estou consumindo porque eu preciso, se aquilo vai fazer diferença para mim e para o meio ambiente. Então, tem toda essa situação. Agora, o que eu penso muito em relação ao texto é justamente também essa questão do investimento em tecnologia, no sentido de se ter soluções para que nós tenhamos que toda essa roupa que é produzida, que é proveniente das confecções, que isso realmente tenha um destino que não sejam os lixões, que infelizmente é o que está acontecendo. E ali a gente vai ter vários problemas, né? Porque aí a gente vai ter uma quantidade enorme de produtos químicos que vão na composição das roupas, né? Que para serem feitos. A questão do uso da água também. E tudo isso pode cair ali e contaminar o nosso solo também. Então é toda uma situação bem complicada que ainda a gente não tem essa solução. Sim.
E a Grace comentou aqui agora, né? Acredito que o artesanato ajuda bastante no reuso dos tecidos, por exemplo, uso de retalhos para fazer tapetes e etc. E daí eu pensei em uma coisa assim que a gente às vezes não para pensar, né? A gente está falando aqui da questão do pós-consumo, né? Eu comprei uma roupa, usei, não quero mais, vou doar, vou jogar no lixo normal, vou fazer qualquer outra coisa com a peça. Mas tem a questão também de quando essa peça está sendo feita, né? Porque, por exemplo, no caso das malharias, eles têm uma peça de tecido e aí um bloco, né, de tecido, e aí eles usam um molde para cortar para fazer uma blusa, por exemplo. Só que tem as rebarbas daquela blusa. Então, antes mesmo de uma blusa ser descartada, ela já começa a gerar resíduo desde o seu começo, né, do seu início do processo de fabricação. E às vezes a gente não para e pensa que isso é uma coisa importante, né? Que a gente está gerando resíduo sem nem utilizar. E aí essa questão das malhas, por exemplo, o artesanato consegue consumir bastante, né? Agora eles até vendem essas malhas, rolos de malha, para que o pessoal que mexe com artesanato consiga fazer tapetes, colares, mas mesmo assim é uma quantidade absurda que infelizmente o mercado ainda não consegue suprir e acaba tendo uma destinação incorreta, né? Indo parar no lixão, igual você falou. Inclusive, Ingrid, é algo que eu também tenho repensado muito nos últimos tempos, porque nós já chegamos a fazer no Instituto Arvorecer, quando ele era associação ainda, um trabalho com ecobags. Então, a gente utilizava o tecido na época de fibra, de PET, só que é algo que eu fiquei repensando e ficava assim, nossa, bacana, né? A gente tem uma proposta, igual nós falamos aqui no início, sustentável. Porém, tudo isso, fazer o artesanato é um caminho, é bacana, só que tudo isso, depois que, por exemplo, mesmo essa peça, o tapete que foi feito, uma hora ele vai virar resíduo. Então, a gente está adiando a ida desse peixe para o lixão. Então, uma hora ele vai virar lixo. E aí, eu fico pensando muito hoje, quando eu falei em soluções tecnológicas, hoje até existem também já alguns estudos em termos de soluções químicas para realmente a gente trabalhar o conceito de economia circular. Para ser lixo zero mesmo. Porque senão a gente está somente protelando, adiando a ida desse resíduo que um dia ele vai ali para o lixão. Então, assim, é uma problemática que a gente tem aí já, que, como, por exemplo, aqui no sul de Minas, a gente tem vários cases, porque tem confecções, Poços de Caldas não é um polo têxtil, mas no entorno, a gente tem cidades como Andradas, a gente tem a própria Juruáia, que eu disse que é um polo têxtil de confecção de lingerie, e é um dos resíduos mais complicados que é o elastano, porque tem muita mistura ali sintética. A gente tem Paraguaçu, que é Ternos, Passos também, que tem um polo de confecção. E tudo isso, a gente tem isso aí, então vai para o artesanato, só que depois, daqui a pouquinho, mais para frente, vai virar lixo do mesmo jeito. Então, a gente tem aqui um território para a gente criar algo que realmente possa tá levando uma solução definitiva para esse têxtil. Então, eu concordo, eu acredito muito na questão do artesanato, no sentido, inclusive, como gerador de renda. A gente tem a questão do desenvolvimento econômico através do artesanato, a gente estimula a economia criativa, que aí é um lado também cultural, porém, ainda ele vai virar lixo lá na frente. Então, essa a equação que a gente tem que resolver. Sim, e a gente acaba dificultando a reciclagem desse material, né? Porque aí, por exemplo, você vai fazer um tapete e você vai misturar vários tipos de tecido para fazer um tapete. Aí, na hora se tiver no mundo ideal, né, que a gente consiga encaminhar todos os nossos resíduos mesmo para uma destinação correta, o processo de reciclagem daquele material
vai acabar custando mais caro, né? Vai ter mais despesa por conta de estar misturado. E são pequenos detalhes que a gente acaba que não pensa, né? Inclusive a questão dos microplásticos. Eu falei na live do Fashion Revolution também um pouquinho, né? E aproveitando o momento, né? O microplástico é uma discussão muito atual, né? E o que chamou a atenção mesmo foi a questão dos plásticos nos mares, né? E principalmente a questão das tartarugas ficou muito famoso, tanto que agora em vários lugares tem proibição de canudinhos. Só que a gente não para pensar que a gente veste microplástico, né? Tecido sintético, poliéster, são materiais que vêm do petróleo da mesma maneira. E aí, em cada lavagem, a gente acaba mandando um pouquinho de tecido de microplástico para os nossos rios, né? A gente, por exemplo, não tem um mar aqui perto, mas o primeiro contato que a gente tem com a água é o córrego, né? O rio, e daí depois vai chegar no mar. Então, a gente tem que começar a pensar no início da cadeia, né? De repensar que tipo de material que você está utilizando, porque isso vai impactar indiretamente um problema maior, que é o caso da questão da quantidade de plástico que já existe no mar, né? E dizem que vai piorar ainda mais, vai ter mais plástico no mar do que peixes. Então, eles acabam levantando questões que parecem ser um pouco polêmicas, né? Para chamar atenção mesmo, porque o plástico ele está enraizado na nossa sociedade de uma forma que a gente não para de pensar nas mil utilidades que ele tem, né? Sim, exatamente. Aí ela está falando que os microplásticos dos cosméticos, que são terríveis para o nosso organismo, para o planeta. Exatamente, né? Que são hoje os nanocosméticos, né? Com as microesferas de polietileno que a gente passa para esfoliação. Essa parte eu conheço bem, porque eu sou cosmetóloga também, né? Trabalhei quase 30 anos nessa parte de cosmetologia. E realmente, se a gente for pensar, como você disse, o plástico ele está assim enraizado. É um mal que assim que ele precisava ser mesmo eliminado. E infelizmente a gente precisa tá assim repensando toda essa situação que a gente vive. E em relação à moda, eu queria falar um pouquinho sobre a questão, até fiquei devendo para o pessoal, tem um aplicativo que chama Moda Limpa. Ele é fácil, é só baixar o app. E ali ele tem, eu até tinha foto para mostrar, mas eu acho que eu não vou conseguir aqui. Mas ele, você faz o download e ele ali ele te dá as marcas. Então tem ali vermelho, o amarelo e o verde. Então, por exemplo, já é um diretório para saber realmente as marcas que estão realmente trabalhando de uma forma correta. Ou seja, elas estão corrigindo desde a questão do tecido, de onde que ela está comprando esse tecido para confeccionar suas roupas, qual que é, se ele está vindo de uma agricultura familiar, então se repensando desde essa cadeia produtiva, até a forma como esse material ele é confeccionado, se a mão de obra, as relações de trabalho são justas, porque a gente tem também toda essa polêmica que a gente discutiu muito na Fashion Revolution, que eu não falei que a Fashion Revolution ela nasceu de um movimento depois do incêndio do Rana Plaza em Bangladesh, que aconteceu que tinham mais de 3 mil pessoas e morreram 300 e tantas pessoas ali, e se descobriu ali sérios casos de mão de obra escrava, de empresas que tinham ali, né, naquele local. Então, hoje, em relação à moda, tem todos esses parâmetros que eles são observados e a gente tem esse diretório nesse material, nesse aplicativo, Moda Limpa, e que a gente realmente vê se essa empresa está comprometida a dar a solução. Então, também, além da gente consumir de forma responsável, como eu disse lá atrás, da gente verificar todas essas questões que a gente tem para estar consumindo,
também a gente estar verificando quando a gente for comprar se essa empresa realmente ela tem um proceder ético em relação à sua produção. Porque muitas vezes a gente está consumindo, às vezes, de uma empresa que ainda usa mão de obra escrava, ela usa sintéticos em demasia na sua confecção. E fora assim, poluentes que ela lança, vários outros critérios que são nocivos também ao meio ambiente e à própria saúde humana. Nossa, muito legal. Eu não conhecia essa ferramenta ainda não. Acho que vai ser bem útil, né? Porque o pessoal tem ficado bem preocupado com essas questões, né, nos últimos tempos. Então, é uma ferramenta que facilita, né? Ao invés de você procurar sozinho e já tem como listar, né? Eu achei muito interessante. Pessoal, a gente já está encaminhando para o final. Quem quiser fazer pergunta, tá liberado aí, pode ficar à vontade. E eu queria pedir, Marlene, se tiver como, para quem assistir essa live depois e tiver alguma dúvida, para você passar seu contato, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais, algum material, como que eles fazem para entrar em contato com você. Bom, o meu contato pode ser, o nome da ferramenta é Moda Limpa, tá? É só procurar lá que consegue baixar. E é um aplicativo. E o meu contato é @Marlene_Pintinha, tá? Eu acho que eu vou ver se eu consigo escrever aqui. E aí, podem, assim, perguntar ou, assim, encaminhar que a gente, à medida do possível, a gente responde. O que não souber, a gente pesquisa. E a gente vai construindo. E também estamos em busca de soluções. Então, a gente tem trabalhado. Ano passado foi um ano, assim, bem rico em contatos. Então, nós tivemos... montamos algumas parcerias com universidades e a gente pretende, assim, depois que passar esse período de pandemia, estar retomando para a gente produzir algum material em termos de solução mesmo. Sim, e eu queria te agradecer, Marlene, por ter topado participar dessa correria aí que vai ser essa semana. E pedir desculpa pelo improviso que foi hoje, né? Que foi o primeiro dia, então eu ainda estou me adaptando. É a primeira live que eu organizo diretamente, eu só participei da que você me convidou. Então eu agradeço também quem assistiu, quem conseguiu acompanhar aí, que estava nas outras redes e veio aqui para o Instagram. Né? Eu acredito então que a gente deva ficar utilizando só o Instagram. Amanhã eu vou tentar mais uma vez para ver se a gente consegue fazer a transmissão simultânea, mas eu acho que não vai dar certo de novo por conta das tecnologias aí, mas eu vou tentar mais uma vez para não desistir e peço desculpas novamente por ter ficado um pouco atrapalhada aí no começo, né? E então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a Marlene e também pode perguntar para mim. Se eu não souber, eu chamo a Marlene lá para tirar a dúvida. E eu convido vocês para assistir, então, o restante da programação ao longo dessa semana. A gente tem programação todos os dias e até sábado, né, que vai ser o encerramento. E aí, quem tiver dúvidas sobre os temas, como poder participar, pode entrar em contato com a gente. E agradecer em especial também a parceria com o Instituto Arvorecer, né, que nós duas fazemos parte, mas esse ano a gente conseguiu organizar através do Instituto Arvorecer, e também agradecer ao Instituto Lixo Zero aí por essa oportunidade da gente conhecer as boas práticas que acontecem em Poços. E eu fiquei muito feliz de ter pessoas de fora de Poços que acompanharam essa live, né? Eu achei que ia ser uma ação mais local para a gente discutir as coisas boas que acontecem aqui na cidade, mas vai servir de inspiração também para os outros locais, tá? Então, muito obrigado pro pessoal de fora que está acompanhando. E é isso, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Obrigada, Marlene, mais uma vez. Não sei se você quiser fazer uma mensagem final. Eu quero te agradecer, Ingrid, pela oportunidade.
Você tem sido uma parceira muito importante para o Instituto, de grande valor. Quero agradecer as meninas também do Instituto, a Anne, a Jussara, que acompanharam aí até o final. Um beijo grande para elas. E também uma galera que já tem acompanhado as lives. Então, tem aí a Elo, que é minha nora, né, que participou aí. A Laura, lá de Uberlândia. A Dulce Helena, que a Dulce, a filha dela é formada em moda também. Então, tem um pessoal, assim, se eu esqueci de alguém. E também agradecer ao Instituto Lixo Zero, que entrou aí também. E para mim, foi uma grande honra também tê-los aqui e todas as pessoas. E estou à disposição, quem quiser perguntar ou esclarecer alguma coisa. Espero que tenha sido, assim, útil o tema, porque sempre alguma coisa a gente pode contribuir, tá? E te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Boa noite para todos e a gente se vê aí no restante da programação durante a semana. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Tá, boa noite. Boa noite.